Bom dia, oitavo ano. Bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, analisando os gêneros, das semelhanças às diferenças. Tema da aula, prólogo e crônica. Habilidade: criar narrativas ficcionais, contos, narrativas de enigma, crônicas, entre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa própria ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de se inserir os discursos direto e indireto. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, Deia. Tudo bem? Sextou, hein? Sextou. Essa habilidade ela é um pouco extensa, né? Mas a gente vai trabalhar ela aí, na verdade, porque ela é uma habilidade essencial. Então, no decorrer aí de algumas aulas, a gente vai focar nessa habilidade, certo? Então, bora lá. Objetivos na tela. Comparar a produção escrita do gênero dramático e do gênero crônica e analisar as semelhanças e as diferenças entre os textos apresentados. De certa forma, hoje a gente vai introduzir um texto que a gente vai trabalhar em algumas aulas de uma maneira até divertida, né, Andréia? Isso. Então, preparamos aulas aí bem já começa legais. a prestar bastante atenção hoje, né? Exatamente. Então, prestem bastante atenção hoje. A gente vai até mencionar qual é o texto depois, que vamos trabalhar dois, porque a gente vai trabalhar em cima dele, tá bom? Agora, vamos para o nosso momento interação aí. Você já ouviu falar em Carlos Drummond de Andrade e Shakespeare? Tem uma leitura preferida aí desses autores? Então, vou fazer o seguinte, 2 minutinhos para vocês tentarem coletar a resposta dos alunos, porque vocês, professores, obviamente conhecem. Agora, e os alunos? Será que eles conhecem? Será que eles já tiveram contato com a obra de algum desses autores? Tá bom? Então, 2 minutinhos. E aí, Andréia, o que Vamos temos lá. de resposta? Aí tem uma que me causou, assim, um negócio no coração agora. O que ela escreveu? Teve um pro que colocou assim, autores excelentes, mas não aguento mais o CMSP. Ai, pro, desculpa, mas É o nosso a trabalho. gente está só colaborando aqui, pro, desculpa. Vamos lá. E, o que mais? Pro Regina colocou Romeu e Julieta. Então, ela E agora, gosta José, bastante. alguém lembrou também? Pro Sônia. O que mais? Os alunos. Tivemos alunos participando? Aluna Gabriele, já ouvi falar, mas não tenho nenhuma preferida.
Deixa eu ver o que mais. Uma Pedra no Caminho, você já falou. Érica lembrou do Romeu e Julieta, a aluna Érica, a aluna Sara. Alguém falou Hamlet. Lá no comecinho colocou. Aluno Cauã, Romeu e Julieta de Shakespeare. Até rimos que escrevi errado. Sei lá, então... A Procleonice lembrou de Otelo também, da infância dela. Shakespeare, né? Você vê como eu sou próxima de Shakespeare, né, André? Porque eu escrevi lá Carlos Drummond de Andrade e só Shakespeare, né? Ao invés de colocar William Shakespeare. Agora que eu me dei marcou, conta. né? Pois é, porque a gente só fala Shakespeare, né? Então a gente não coloca o nome todo lá. O Carlos Drummond a gente coloca porque tem outros aí com sobrenome que a gente pode lembrar. Mas tem mais algum aluno que lembrou de alguma coisa? A Giovana colocou sim, conheço os dois. Giovana da Protelma. O aluno Breno da Proeli, Anne, colocou que ele conhece de ouvir falar, mas ele nunca leu nenhum livro. Porque eles ainda estão no 8º ano, né? Se familiarizando aí. Super entendo, gente. Mais alguém? A Procílvia colocou a aluna Júlia Mosca, do 8A, respondeu Romeu e Julieta. Ok. Então, seguinte, é assim... eu preciso necessariamente falar de Carlos Drummond e de Shakespeare para o aluno nessa proposta de atividade? Não e sim. Vamos ver se você concorda comigo, Andréia. Como nós leremos textos desses autores, eu acho que é importante, se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia situá-los. Você ia situá-los? Então, eu ia falar, de repente, quem foi Carlos Drummond de Andrade? Um autor extremamente famoso, modernista, né? Ele era mineiro, né? Então, ele tem muitas obras aí conhecidas, famosas. E aí, ele escreveu desde romances até muitos poemas. A poesia é o foco dele. Então, a gente contextualiza. E o William Shakespeare, né, que a gente já ouviu falar, e muito de William Shakespeare, que ele é inglês, a gente lembra o quê? Porque ele é poeta, ele é dramaturgo, né? Ele é o autor em inglês, aí a gente lembra e sempre associa o quê? Romeu e Julieta. Mas temos muitas outras obras, como vocês bem citaram aqui, Otelo e outras más. Hamlet, e assim vai, né? Então, ele é um dramaturgo extremamente importante, não só para a literatura inglesa, como para nós também. Então, a gente sempre tenta buscar essa proximidade aí com vocês, para vocês conhecerem um pouco esses autores. Pode até fazer um trabalho interdisciplinar, né? Exatamente, inglês, né, e língua portuguesa, certo? Então, agora sim, vamos ao nosso texto. Então, já sabemos um pouco, já contextualizamos. Esse é o texto que a gente vai trabalhar em algumas aulas, tá, gente? Maneira de Amar, de Carlos Drummond de Andrade. Eu já conheci esse texto, já tinha trabalhado ele em outros momentos, você também, provavelmente, né, Andréia? Porque é um texto simples, pequenininho. E aí, vamos ver se você, aluno, conhece ou vai se identificar, tá? O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava o gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste, porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar, e ele sabia disso e gostava. Então, temos um texto aí para analisarmos. Aí é o seguinte, eu coloquei o texto 2 em seguida, mas eu acho que primeiro eu vou para as perguntas do texto 1, que está mais fresquinho na memória. Acho que é melhor. Então, vamos mudar um pouquinho, tá? Então, temos aí a atividade 1 da análise textual. Respondam aí no chat para mim, tentando coletar as respostas dos alunos, obviamente.
Em relação ao texto 1, pode-se afirmar que ele se caracteriza como gênero textual. Aí temos aí crônica, pois aborda uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa do dia a dia, com tom humorístico. Conto, pois é uma narrativa curta que pode acontecer na vida das personagens, porém não é comum que ocorra com qualquer um. Tem caráter real ou fantasioso e o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Memórias, pois aborda as recomendações dos dois personagens principais. Romance, já que é um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Eu vou dar um minutinho, porque eu vi que já tem resposta subindo. Mas só para dar tempo de vocês irem lá coletar com o aluno, tá bom? Um minutinho. E aí, Andréia, temos? Temos, olha, o aluno João Vitor respondeu crônica. E aí, acho que bastou, porque a única que tem crônica no começo porque as outras ainda você tem conta. Ah, não, cada uma tá um, né? Eu pensei que acho que tem Cristiane, que colocou Prolídia certo. também. Vitória, da Pro Elza, né? Lívia, da Pro Carla, colocou crônica também. Laci Bonilha, nome diferente? Isso. Pro Silvia, crônica. O aluno... Peraí. O aluno do 8º ano, da Pro Maria Aparecida, deve ser responder o que é crônica, mas eu não tenho o nome Ana dele. Laura. Então, assim, eu dou esses minutinhos justamente para vocês tentarem coletar aí a resposta dos alunos, que a gente sabe que mudou um pouquinho o método, mas é importante, né, gente? Tem muitos alunos ligadinhos aí. Então, é uma crônica, sim, né? Estava até lá no nosso tema da nossa aula, pois aborda o quê? Uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa do dia a dia e tem lá o tom humorístico. Então, assim, é uma situação que era o jardineiro, né, que era o dia a dia dele. O que ele fazia no dia a dia dele? Ele regava as plantas, ele conversava com elas, ele cuidava delas com todo o carinho, mesmo o girassol sendo um pouquinho orgulhoso, né? Então, o teor de humor, às vezes, era até a questão do girassol ser orgulhoso, porque, de repente, ele também muda, né? Então, temos lá o gerânio, a cravina, certo? Então, é uma crônica. Muito bem. Aí, segunda. Após a realização da leitura minuciosa do texto, minuciosa foi ótimo, porque minuciosa vocês fariam na sala de aula, né? Nós pararíamos, de repente, explicando algumas palavras que eles talvez não conheçam, de repente eles não se identifiquem com as flores cravina, gerânio, girassol, acho que sim, mais mas fácil, aí eles podem ir procurando na internet, né? Mas a gente faria esse momento aí uma leitura mais minuciosa do texto posteriormente. Aí, o que é o seguinte, a gente vai fazer uma análise identificando o assunto e os elementos da narrativa. Então, esse texto, ele fala sobre o quê? Será que o nosso aluno conseguiu identificar? Lembrando que o título dá já uma sugestão. E os elementos da narrativa? Uma crônica é um texto narrativo. Então, será que eles lembram os elementos aí da narrativa que falamos tanto no segundo bimestre, né, Andréia? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem coletar essas respostas, tá bom? Já voltamos.
Voltamos. Déia, Vamos antes lá? de pontuar aí as respostas, alguém comentou assim, no tema da aula tá prólogo e conto. Se vocês repararem, vou até voltar porque a gente mostra ao vivo. Tema da aula, prólogo e crônica. Eu recebi também prólogo e conto, né? Às vezes, gente, o PPT, ele vai e volta tantas vezes, passa em tantas mãos, que alguns errinhos acontecem, né? Por isso que a gente... É importante a aula ao vivo, porque a gente vai arrumando, né? Assim como alguém colocou lá, analisando está com Z. Não, olha aí, analisando está com S. Mas se de repente passou por algum lugar, aconteceu esse errinho, não tem problema. Se a gente receber esse PPT com esse erro, façam igual eu fiz aqui agora. A gente arruma, que foi o que eu fiz antes de começar a aula. Ai, não é prólogo e conto, é um prólogo e uma crônica. Tá bom, meus amores? Porque pode acontecer, né, gente? É igual na nossa vida, assim. Às vezes a gente prepara aquela aula, chega lá, né, Andréia? Alguma coisinha deu errada, e aí a gente arruma, certo? Porque a gente erra ao vivo e arruma ao vivo, Andréia. É isso? Uhum. Aham. A gente acerta e a gente erra também ao vivo. Vamos lá. Então é isso, vamos lá agora. Agora sim. E aí, respostas da 2? Vamos lá. Nós temos aqui, então, eu vou colocar a aluna Yasmin, do Pro Rubens. Então, colocou aluna Yasmin, do Pro Rubens. Enredo, tempo, narrador e personagem são os elementos da narrativa. Então, acho que ele não entendeu assim, que precisava já especificar. Mas tudo bem, então tá dentro, né? Tá. A Mariane Augusto, da Prodébora, colocou que o tema abordado é o amor. O aluno Matheus, da Pro Ana Lúcia, colocou o amor de um jardineiro por suas flores. O aluno Carlos, da Pro Silvana, colocou também narrativa, personagens, tempo e espaço. O Leonardo, da Pro Ana, colocou amor também, como o assunto. Muito bem. Mariana, da Pro Fátima, colocou elementos da narrativa, enredo, personagem, espaço e tempo. A Pro Nancy respondeu o assunto amor. O que mais? Muitas participações de aluno, né? A aluna Esther, da Pro Patrícia, colocou personagem, espaço, tempo, narrador. E o assunto é a maneira de amar. Sabe que eu estou impressionada? Ou eles já estão craques, identificaram o assunto do texto, porque, de certa forma, ele está um pouco implícito ali. Ou os professores já trabalharam com ele esse texto aí. Pode ser. Porque estou orgulhosa, né? Então, seguinte, o assunto é, sim, o amor, né? Como todo texto narrativo, este apresenta o quê? Personagens, espaço, tempo e outros elementos que nós veremos aí nas outras aulas, tá? Personagem, no caso, jardineiro, dono do jardim, as flores aí, cravina, gerânio e girassóis. Na verdade, é o girassol, né? Que só tem um girassol. E acho que poderia ficar separado flores também. Porque ele fala com a cravina, com gerânio e com girassol, mas ele fala com outras também. Fala né? com outras também, exatamente. Pode deixar o flores aí. Abertamente, né? E aí o espaço, que é lá o jardim, e o tempo, as manhãs. É importante a gente já ir pontuando algum desses elementos, porque, como eu disse, a gente vai esmiuçando aí essa aula e vamos retomando, tá bom? Aí é o seguinte, conceituando a crônica só para o aluno relembrar, ok? A crônica é um tipo de texto narrativo curto, né? Normalmente publicado em jornais e revistas. Trata-se de acontecimentos corriqueiros e comuns do cotidiano, e por se tratar de temas atuais do cotidiano, algumas vezes perde a validade se o contexto mudar. Nesse caso aqui, essa crônica, a gente pode dizer que ela entra até na questão atemporal, certo, Andréia? Porque teremos flores, teremos jardineiros, teremos jardins. Agora, temos crônicas, inclusive lá no primeiro bimestre, o Mauro leu uma crônica que pontuava a questão do Rio de Janeiro, tal, e era bem pontual mesmo. Então, assim, era do contexto da época, hoje não fazia muito sentido. Então, a gente também tem que lembrar isso para o aluno, né? Mas é algo corriqueiro ali do dia a dia. Nos livros didáticos, a gente vê muita crônica ali falando sobre passeios com animais, cachorros. Tinha um livro didático que eu lembro que falava muito do dia a dia de uma pessoa. Aquele Marley e eu, teve uma professora que fez um trabalho incrível fazendo crônicas em cima desse filme, você já viu? Que ele produzia, na verdade, para um jornal. Nunca assistiu Marley e eu, Déia? Não. Nossa, é triste que o cachorrinho morria, né? E ele escrevia para o jornal crônicas ali diárias do dia a dia dele, da família dele, enfim.
Então, ela tentou realizar um trabalho mostrando para o aluno, aproximando um pouco mais da realidade deles, vamos dizer assim, certo? Então, só para a gente contextualizar. Você vai contextualizar da forma que achar melhor aí com o seu aluno. Aí, seguinte, agora o texto 2, vou voltar aqui para o texto 2, que eu tinha pulado, e temos o texto 2. Deixa eu pegar ele aqui no meu PPT, porque fica longe para eu ler. Texto 2. Coro. 2 casas iguais em dignidade, na famosa Verona vos dirão. Reativou antiga inimizade, manchando mãos fraternas, sangue irmão. Do fatal seio destes 2 rivais, um par nasceu de amantes desditosos, que em sua sepultura o ódio dos pais depôs, na morte venturosa. Os lances desse amor, fradado à morte, e a obstinação dos pais, sempre exaltados, que teve fim naquela triste sorte, em 2 horas vereis representados. Se emprestartes a tudo ouvido, atento, supriremos as falsas a contento. Então, temos aí, o texto acima se refere à tragédia de Shakespeare, descrita na peça Teatro Romeu e Julieta, que vocês bem mencionaram aqui, elaborada lá entre 1591 e 1595, que traz o quê? O amor proibido entre 2 jovens na Verona renascentista, mas também evidencia a hipocrisia e as convenções sociais, os interesses econômicos e a ganância pelo poder, aspectos que alimentam a intolerância e condenam o sentimento nobre que brota dos corações de Romeu e Julieta. Eu vou voltar a esse texto já já, mas vou para a questão aqui, ó. Questão 3 aí, que a gente continua numa análise textual. Em relação ao texto 2, pode-se afirmar que ele se caracteriza como um dos gêneros textuais que estão aí descritos, tá? O primeiro é crônica, o segundo, conto, o terceiro, memórias, romance, e embaixo fala que é um texto de suporte da peça teatral que traz informações e esclarecimento acerca do texto que será ensinado. Eu não li os demais porque é igualzinho à questão anterior, só acrescentou essa última aí. Então, 2 minutinhos para vocês coletarem aí com os alunos. O que eles acham que é? Que gênero textual é esse que acabamos de ler, tá bom? Já voltamos. E a ideia, temos respostas. Temos a Camille, do 8C da Pro, Natália, colocou suporte da peça teatral. O aluno Breno, da Pro Eliane, também colocou letra E, texto suporte da peça teatral.
Aluno, acho que é Ariston ou Ariston, não sei, da Silvia, a professora Silvia também colocou texto de suporte. Aluno João, da Pro Ana Lúcia também. Leonardo, da Pro. Sula? Acho que é Sula. Leonardo, da Pro Elisa. João Gabriel, da Pro Ana Laura, também colocou. A gente tenta Suporte. colocar o nome deles aqui porque é importante, né? Para eles se sentirem representados realmente. Porque como a gente ainda não tem mais esse contato, então é bem legal mesmo quando vocês colocam. Então, bora lá, o que, que é? É um texto de suporte, está certíssimo, da peça teatral, que traz o quê? Informações e esclarecimentos acerca do texto que será ensinado. Eu dei risada que alguém colocou spoiler aqui, né? Porque eu também achei que foi um baita de um spoiler, gente. Vou falar por quê, calma aí. Esse texto, na verdade, ele é um prólogo. Aluno meu, você já ouviu falar o que é um prólogo? Então, é o seguinte, prólogo é um texto inicial que se encontra nas peças teatrais e textos dramáticos. Ele serve para situar o leitor sobre o que ele vai encontrar na peça ou traz introdução dos fatos que ocorrerão no enredo. Tem vários tipos de prólogo. Esse aqui eu achei que deu muito mais do que uma introdução. Vou voltar para vocês verem por que a Pro falou do spoiler, que é total. Ele contou a peça toda, gente. Olha ali, ó. 2 casas iguais em dignidade. Então, a gente sabe que tinha lá os Montecchio e os... Ai, me lembra, Déia? Não vou lembrar. Gente, Alguém? memória de grávida, tá, Montecchio beleza. e Aqui, Jesus, esqueci Montecchio e os... Capuleto. Capuleto, obrigada. Né? Então, tinha Obrigada, essas 2 gente. casas aí. E aí, na formosa Verona, né? Verona, ele já coloca lá onde é. Reativou a antiga inimizade. Então, a gente sabe que eles não eram muito amigos. Só que no meio disso tudo, olha lá, manchando, monstraterga, sangue, irmão. Aí já dá uma introdução do que acontece, por que dessa inimizade, né? Mas aí eu não vou falar muito, porque senão o aluno também, né? Vou dar o livro todo para ele, não dá. Do fatal seio desses 2 rivais, um par nasceu de amantes desditosos. Então, esse par de amantes aí, Romeu e Julieta, né? Então, um era filho dos Montecchios, outro lá dos Capuleto, só que não interessava que eles eram rivais, né, Andréia? Eles se apaixonaram. Se apaixonaram, 2 amantes lá se apaixonaram, que em sua sepultura, o ódio dos pais depois. Então, já está falando até da morte venturosa que eles terão. Não vou dar mais spoiler, não vou falar quem morreu, quando morreu. Teve uma morte, não vou falar também se foi deles ou não, porque vocês têm que ler, certo? Eu sei que talvez já tenha tido várias adaptações aí de Romeu e Julieta, mas é importante a gente tentar ler. Que não seja o original do Shakespeare, que tem essa linguagem um pouco mais rebuscada, que precisa de uma interpretação maior. Mas que você leia, que você busque, se interesse por isso realmente. Mas tá há bom? um livrinho que se chama Histórias de Shakespeare. Tem um livrinho? Acho que tem o 1 e o 2. Eu não sei se é no 1 e o 2, não me lembro. Tem histórias... Pro Denise dando spoiler, Andréia. Tem Romeu e Julieta, tem A Tempestade e A Megera Domada. São Gente, 3. eu falando que eu não vou dar spoiler, e todos os professores colocando aqui que acontece no fim. Não é para pôr não, gente. Deixa eles lerem. Vamos incitá-los à leitura, né? Já está contando muita coisa. Então, quando eu disse que esse prólogo, na verdade, ele aparece sim antes do texto, né, da tragicomédia. Tragicomédia não, é uma tragédia mesmo, antes desse texto teatral, mas ele dá mais do que apenas uma introdução, porque alguns prólogos, eu fui ler bastante sobre isso antes de dar essa aula, alguns prólogos têm apenas uma introdução, assim, com poucas palavras, André. Então, assim, cenário, local e tal. Ali tem o local, tem falando das 2 casas, falando um pouco do enredo, da história. Então, esse prólogo, ele tem mais informações realmente, mas também incita a curiosidade. Então, também faz você querer saber por que eles eram rivais, qual foi essa tragédia, como eles se apaixonaram, mesmo as famílias não se gostando, como se deu esse romance. Então, por mais que tenha alguns spoilers, sim, dá para o aluno aquele gostinho de, opa, eu quero saber mais como isso aconteceu. E é isso que eu acho que muitos de vocês gostam de fazer com o nosso aluno, né? Ficar lá, colocando coisinhas na cabeça dele, que é para ver se eles se interessam em buscar e ler mais, tá bom? Então, esse prólogo aí tem bastante informação, ok? Aí, atividade 4,
Que semelhanças e diferenças há entre o texto 1, Maneira de Amar, de Carlos Drummond de Andrade, e o texto 2, prólogo da peça teatral Romeu e Julieta. 2 minutinhos para responder. E aí, Andréia, você viu até que eu coloquei 2 imagens bonitinhas ali, ó. É um girassol ali, ó, com picumezinho jardineiro. E o outro, casalzinho. O que eles colocaram Bom, aí? Semelhança e diferença. Pro Silvana, né, o aluno Carlos, da Prof. Silvana, colocou que os dois falam de questões amorosas. Então, aí a gente vai entender que são as semelhanças. A Procleide colocou semelhanças, os dois falam de amor. Foi o aluno Renan. Ambos, a Gabriele, tratam sobre o assunto amor, da Pro Isabel. Aluno Breno, da Pro Eliane, semelhanças mesmo, tema, amor, diferenças, enredo e conclusão, não tem o mesmo sentimento no fim da história. A Pro Vanessa colocou época, séculos bem diferentes, vocabulário também. Aluno Lucas, da Pro Maria Aparecida, colocou amor. Anulo Mateus, anulo na aluno. Eu estou lendo anulo. Ó. É que ficou invertido, mas eu podia ter já percebido. Pro Ana Lúcia colocou, do aluno Mateus. A semelhança que os dois têm em comum, é o romance. E a diferença é que cada um deles é um amor diferente. Ok, então vamos lá. Semelhanças aí. O assunto realmente amor, né? O primeiro a gente já tinha analisado e o próprio prólogo fala dessa questão do amor, quando tenta explicar lá, logo depois do prólogo, se vocês olharem aquele pequeno texto, né? Os 2 textos são o quê? De teor narrativo, porque eles apresentam personagens, espaço, tempo, enredo. O prólogo apresenta bastante isso também, onde aconteceu, quem eram as personagens, né? Ele conta bastante do enredo, tanto que algum professor colocou, parece mais uma sinopse. Também achei que dá muita informação, mas errado não está, porque, como eu disse, tem muitos tipos de prólogo, né? Inclusive, tem prólogos que são orais, viu, gente? Que a pessoa, antes da peça, entra lá e conta um pouco da história, do que vai acontecer antes da peça teatral, e aí sim inicia-se a peça, tá? Aí, diferenças. A época em que foram escritos, obviamente, a gente percebe pela linguagem, né, pela palavra, e a estrutura dos textos, o tipo de discurso. Então, na verdade, o tipo de discurso, no primeiro, se vocês repararem, temos ali o discurso indireto e temos o discurso direto. Vou voltar aqui rapidinho, ó. A aluna Thalita, da Pro
Helenilda colocou. Colocou? Discurso, é. Que tá ali, ó, olha o direto ali, ó, entre aspas, né? Você o tratava mal. Nem tá aparecendo entre aspas para vocês, mas é entre aspas. Não sei por que que tá assim. Mas no texto que nós temos, né, É Andréia? porque ele, não, é porque ele colocou o texto todo entre aspas. Então, onde era aspas, aí ele colocou só apóstrofe, entendeu? Porque É para isso. mim tava, Uhum. coisinhas que acontecem no PPT, mas não tem problema. Aí, temos também a linguagem e o objetivo de cada um. Realmente, eles têm objetivos diferentes. O final é diferente, como vocês bem disseram, certo? Aí, mais uma questão. 5. Faltam 2 minutinhos, vamos fazer rapidinho. O assunto tratado nesses textos desperta uma reflexão sobre o que para vocês? E aí, eu acho que esse assunto é bem importante a gente falar, tanto para o aluno, quanto para a nossa vida, para a sociedade aí. O que traz de reflexão para vocês? Vamos ver se alguém responde aqui ao vivo. Para Maria José, amor e separação. O que mais? O que traz de reflexão? Esses 2 textos que têm aí um tema amor em comum. O que vocês refletem sobre isso? Porque os 2 textos são muito fofos, né? Fofos. Falar que o Shakespeare é fofo, estou sendo... A Pro Isabel colocou intolerância, a Pro Silvia colocou amores impossíveis, a Pro Simone colocou que faz alusão ao amor, a Pro Vanessa, separação é triste. Amor e separação, porque temos isso, né? Uhum. A Pro Maria Aparecida colocou valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. A Pro Isabel, conflitos amorosos. A Pro Cristina, empatia. A Pro Ruth, formas diferentes de amor. A Pro Ana Mirella, toda forma de amar vale a pena. Obrigada, gente. É bem por aí mesmo. Então é o seguinte, tanto o texto 1 quanto o texto 2 fazem o quê? Uma alusão ao amor, né? Experimentando de modos diferentes, com desfechos semelhantes, que é a separação, que eu não queria falar isso, porque eu não queria dar spoiler para o aluno, mas ele vai ter que ler de qualquer jeito. Que de uma forma ou de outra ocorre. Só que é o seguinte, alguém colocou a palavra empatia aqui. O que a gente faz é forma de amor, não é, Andréia? Não é uma maneira de amar? A gente despender o nosso tempo para preparar uma aula com muito carinho, para tentar fazer com que o aluno se identifique com essa aula, para tentar passar o conhecimento que a gente tem e receber em troca esse amor. Então, assim, amor e empatia pelo próximo têm que andar juntos, né? Porque eu sinto muita empatia por vocês, assim. É o tempo que a gente despende aqui, é a troca que nós temos. Eu sinto esse amor, às vezes, em forma de atividade que eu recebo, pela mensagem que os professores mandam. E, assim, a gente lê tudo que vocês escrevem, né, Andréia? Então, assim, esse amor tem que ter uma troca. Era essa mensagem que eu queria deixar no finalzinho aí da aula, certo? A nossa aula de hoje foi essa. Fizemos aí a leitura dos textos, tá? Tanto da crônica quanto do prólogo. Fizemos uma análise rápida, aí uma comparação dos 2 gêneros, e analisamos as semelhanças e diferenças, mas a gente vai focar bastante no texto Maneira de Amar nas próximas aulas. Proposta de atividade. Aprofunde aí o assunto discutido. O que mais chamou a atenção no texto 1 e texto 2, o que os alunos mais gostaram. Printa essa tela aí, tá bom? E é isso. Avalie nossa aula. Muito obrigada, Andréia. Obrigada a você, Dani. Bom Beijos final de e até. semana para todos vocês. Um beijo.